Nerd! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Doctor Who aqui no canal. Esse canal de quem é nerd até osso, faz tempo que eu não gravo vídeo, eu acho que eu não tô lembrando de como fala tudo. Antes da gente começar o vídeo, antes de falar qualquer coisa, eu preciso dar alguns recados. Primeiro, eu cortei meu dedo. Compramos facas novas aqui pra casa, eu cortei meu dedo. Segundo recado, minha cara está descascando porque eu estou com lepra. Conto muito com a compreensão de... Não, eu tô com... Eu fiz peeling facial e fiz microagulhamento pra ficar com pele de princesa. Então, assim, o peeling, ele faz isso, ele descasca a cara toda, então eu tô com a cara assim, ok? Gente, o que é o vídeo de hoje? Eu, navegando aqui pelo YouTube, né, sempre procurando conteúdo de Doctor Who pra assistir e tal, encontrei um canal chamado, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, o Até Tardes. É um canal que eles não gravam mais, os garotos, pelo que eu percebi. Mas é muito legal o conteúdo, viu? Eu gosto da animação deles e um completando o outro, e eu acho que eles são irmãos, pelo que eu pude ver. Eu não vi muitos vídeos deles, mas esse aqui é o canal deles, e eu vou deixar, espero lembrar, se eu não lembrei, por favor, alguém me cobre nos comentários, o link desse canal na descrição. Ok. Só que eu queria comentar um vídeo em particular que eu estava vendo deles, que é esse aqui, as maiores tretas dos atores em Doctor Who. E já tá no ponto ali. Eu queria assistir com vocês o vídeo e ir comentando algumas coisas, porque nada contra eles, pelo amor de Deus, tá? Acho que, como tô falando, conteúdo bem legal, bem divertido deles. Mas algumas coisas eu acho que as informações estão meio mais ou menos, estão meio. Algumas informações não procedem e tal. E aí eu achei legal, porque a gente vai escutando um negócio que a gente sabe que não é aquilo e vai dando nervosinho na gente. Aí eu pensei, pô, vou gravar um vídeo comentando sobre isso. Então, vamos lá, vamos assistir juntos aqui, ok? Eu- Obviamente eu acelerei um pouco, porque, né, dá 11 minutos de vídeo pra gente comentando mais rapidinho. Ator a pegar o papel, e até então ninguém imaginaria que outro ator pudesse Ok, ok. nessa época a figura do Doctor era associada diretamente à pessoa do William Hartnell. Bom, tudo isso que a gente está falando aqui aparece muito no filme do Mark Gatiss, Adventures in Space Time. Se vocês não viram, veja. Eu não vi ainda, diga-se de passagem. E o fim da geração do primeiro Acho que é a única coisa de Doctor Who que eu ainda não vi. e o começo de Doctor Who e tal, e outras coisas. E no final da carreira do William Hartnell, ele já estava muito velho. Então ele tinha Então, comuns para a idade, como perda de memória. Geralmente era perda de memória, ele não conseguia decorar muito bem as falas, ou o que tinha que ser feito no roteiro, sabe? Aí ele acabava querendo improvisar demais, e ele chegou num ponto que não estava rolando. Aí ele teve essa... então, aqui a gente tem a primeira. A primeira ilusão é uma ilusão que todo mundo tem que eu acho muito engraçada. Todo mundo tem essa ilusão sobre o William Hartnell. Ah, porque ele era velho, não sei o que, não sei o que. Gente, ele não era. Na real, todo mundo que vai falar do William. Você pode ver no YouTube, todo mundo que fala do William Hartnell fala, porque o primeiro doutor já era muito velhinho. Ele era velho, ele era muito. Ele não era velho, cara. William Hartnell, ele morreu com seus. Ah, não vai me dizer aqui, vai me fazer fazer conta? Que legal. 67 anos, tá? Mas ele começou no Doctor Who, se eu não me engano, com 50. Ele ficou 3 anos, 50 e pouquinho. Eu não vou lembrar aqui, mas enfim. Quando a gente olha o David Tennant, é porque realmente o William Hartnell ele tem essa cara mais velha. Ele tem 51 anos. Ele tem a idade hoje, se eu não me engano, que o William Hartnell tinha quando começou em Doctor Who. Só que, obviamente, os tempos mudaram, né? Então o William Hartnell, ele parecia mais velho. Mas você vê que o David Tennant, ele tem a idade do Hartnell quando começou o Doctor Who, sabe? Ele não é velhinho nem nada. Mas ele tinha uma doença, que eu não quero falar besteira. Vou botar Hartnell aqui de novo. Ele tinha, se eu não me lembro, era esclerose. Era alguma coisa bem específica, peraí. Ele tinha arteriosclerose, gerava problemas para ele conseguir decorar as falas. Então, se você for assistir o clássico, se você já assistiu o clássico, você vê que ele tinha ele errava muitas falas. Meu Deus, a gente consegue perceber que ele errava muitas falas e isso foi o grande motivo dele acabar tendo que sair, porque ele realmente já não estava mais conseguindo atuar devido a essa doença. Ele tinha, sim, alguns problemas com a equipe de vez em quando, ele era um pouco voluntarioso. Tipo, Doctor Who era William Hartnell, então ele que já era respeitado pela carreira e tudo mais, gerava a ele algumas regalias, às vezes ele batia o pé e tudo mais.
Mas assim, ele podia ser difícil de trabalhar, mas ele definitivamente não foi o pior ator pra fazer de se trabalhar como Doctor Who. E o pior, eu vou chegar nisso. Mas vamos continuar aqui, que eu já falei bastante do Hartnell. mas se tornou algo genial dentro do contexto da mitologia do Doctor. Sim. Ele não gostou a princípio. Claro, o Hartnell ele era vaidoso e tudo mais. Só que ele mesmo ficou muito satisfeito quando o Patrick Troughton foi o eleito, porque ele mesmo falou: você tem um homem em todo o Reino Unido que pode interpretar o Doutor, este homem é Patrick Troughton. E algo que ele não levou pra frente, nenhum rancor, nenhum tipo de problema com outras pessoas interpretando o Doutor, porque quando ele participou do especial, os três Doutores, The Three Doctors, que tinha o Patrick Troughton e o John Pertwee como terceiro Doutor, ele estava muito feliz em participar, ele estava se divertindo muito e tudo mais, ele tirou foto com eles e tudo mais, então assim, não gerou não houve problemas. Agora, aqui a gente tem que comentar, aqui a gente tem que conversar. O querido e amado Tom Baker. Vamos lá. Eu quero escutar o que eles têm pra falar e aí eu vou comentar em cima. O quarto Doctor. Bom, o Tom Baker, ele foi o ator que mais ficou como Doctor. Ele ficou 7 anos no papel de Doctor, né? Sim. E ali no final da sua estadia como Doctor, sem saber ainda que era o seu final, trocou o produtor da série. Entrou John Nathan Turner. Sim. Nathan Turner é um cara polêmico. Porque Sim. quando ele entrou, ele já demitiu um pessoalzinho da produção. Sim. E ele disse que ele queria levar o Doctor Who pra uma direção mais Sim. tanto que ele já retirou o K9, diminuiu as cores no cachecol do Doctor. Sim. Ele queria tornar um negócio mais dark, digamos assim. Aí a Lola Ward, que é a nossa segunda romana. Ui, linda. Isso. Eles protestaram. Então. Mas nada tentou. A BBC continuou apostando no que o John Nathan Turner queria fazer. Aí o Tom Baker ficou putaço e falou que ia sair. Falou que ia só gravar a cena de regeneração dele e ia sair. Que no caso ele gravou o seu último arco e foi embora. Aliás, foi isso que você, que nos sugeriu esse vídeo, perguntou nos comentários qual que era essa treta do Tom Baker com o John Nathan Turner. Tá aí. Bom, galera, você tá vendo um pouquinho de diferença agora. Então, deixa eu comentar. O Tom Baker é realmente muito querido. E um inscrito aqui do canal até me explicou sobre o fato, eu até comentei num vídeo, se você quiser ver esse vídeo eu vou gostar muito, porque ele é um projeto muito legal aqui do canal, que vocês abraçaram muito, que sou eu e minha namorada simplesmente fazendo uma espécie de podcast, comentando sobre Doctor Who e falando sobre Doctor Who num vídeo longo demais. Vou deixar um cardzinho aqui, são 3 vídeos no total. E um cara até comentou que, eu falei, Tom Baker é provavelmente até hoje a cara de Doctor Who. E ele falou que isso é devido a, na era dele, a BBC ter tentado muito expandir para os Estados Unidos e para a América, e como era a era dele, a cara dele estava em tudo de Doctor Who. Bem, o lance é que não foi. Foram 7 anos, e não foi ali no último ano que gerou alguma treta e tudo mais. A era Tom Baker foi muito conturbada. Porque o Tom Baker, eu sei que ele é muito querido, eu sei que ele pode ser provavelmente seu doutor favorito no seu top 3, ou você ama ele, enfim, mas assim. O Tom Baker, o ator, era um grande pau no cu. Vou usar aqui as palavras certas, porque assim, ele mesmo admite isso hoje em dia. Ele diz, eu era muito difícil de trabalhar. Ele fez coisas na era dele, nos bastidores, que eu tenho nojo, que eu realmente... Foi muito difícil acompanhar a era dele, porque era difícil, né? Doctor Who, pra mim, a grande magia de Doctor Who é você pegar o carinho dos atores e você transpor pra tela. Então é difícil você não falar do Tennant, do Capaldi, sem você falar, olha que linda essa cena, porque é um fã de Doctor Who fazendo isso, porque desde criança ele ama isso. Então era difícil assistir o Tom Baker e não considerar o que estava rolando nos bastidores. Ele humilhou muita gente, ele fez mal a muita gente, ele gritou, xingou, brigou. Ele foi provavelmente o ator mais difícil de se trabalhar como Doctor Who. Quando trocou o produtor, que na época não existia showrunner, né? Era um produtor-chefe, um editor-chefe, enfim, que era o Jonathan Turner, eles tiveram muita treta, eles tiveram muito embate. Só que, nessa época, o Tom Baker falava que ele já estava um pouco de saco cheio de interpretar o Doutor. Porque foram muitos anos e tudo mais. O próprio Patrick Troughton, ele aconselhou o Peter Davison. Ele falou, olha, você vai entrar para Doctor Who? Meu conselho, faça um contrato de 3 anos.
o Tom Baker foi o cara que ficou 7, então isso pode ter afetado ele. Porque é muito maçante, né? Deve ser muito maçante você ser o doutor. Porque isso muda a sua vida e é uma coisa que você vai carregar pra sempre. Então, assim, ele fez. Ele e a própria Lala Ward também. Eu adoro a romana dela, apesar dos meus problemas de roteiro. Eu adoro. Ela foi o motivo de eu começar a ver Doctor Who clássico, mas ela era um pouco pau no cu também. Ela causou demissão de uma figurinista, ela tinha vários problemas de bastidores com a produção. Ela e o Tom Baker, apesar deles terem se casado nessa época, eles tinham problemas um com o outro, então assim, a produção falava, tem relatos que eram como duas crianças, às vezes eles ficavam separados no estúdio e não se falavam, não se olhavam na cara, e isso afetava o trabalho de todo mundo, porque às vezes você precisava conversar com eles alguma coisa e tudo mais, e eles não queriam ficar perto, sabe? Então assim, o Tom Baker foi um inferno de se trabalhar, foi um inferno. Quando ele tinha a companion dele, eu não lembro o nome dela, a Lila, né? Eu não lembro o nome da atriz. Ele fez da vida da atriz um inferno nos bastidores. Era tão pequeno, era tão infantil, era tão egocêntrico, no nível dele se posicionar na frente dela para a câmera não filmá-la e ele ficar sozinho na tela. Ele fazia isso diversas vezes. Algumas tomadas, ela teve que fazer na marra. Ela fala: caralho, Tom Baker, sai, é minha fala, é aqui que eu tenho que me posicionar na câmera. Sai, inferno, me deixa trabalhar. E ele não parou até ela ir embora. Então, não foi só ali no final, sabe? Não foi isso que causou a saída do Tom Baker, foi tudo. Fora ele estar doente. No final o Tom Baker já estava meio doente. Eu não lembro aqui qual era exatamente o problema, mas assim, isso também causou problema para a produção porque ele se recusou a ir no médico, ele se recusou a procurar ajuda. O próprio cabelo dele, se vocês notarem alguns arcos ali da última temporada dele, ele tá mais ralo, ele tá diferente, ele já não tá encaracolado porque foi a doença. E aí ele foi pro médico finalmente e começou a se tratar e ficou bem. Mas assim, você vê, ele é muito voluntarioso, ele era muito problemático. Quando ele saiu de Doctor Who foi um grande alívio. Um dos diretores, um diretor muito respeitado inclusive, chegou pra ele, ele já tinha trabalhado com o Patrick Troughton, e o Patrick Troughton, todo mundo fala que assim, o Lorde é a personificação da gentileza, e ele fez até uma brincadeira muito engraçada com o Tom Baker, que tava dando muitos problemas nos bastidores, e o diretor falou: cara, saudade de quando você era o Patrick Troughton, né? Fazendo uma brincadeira, uma piada com o lance da regeneração. Mas vamos continuar aqui, o Tom Baker era um dos pontos-chave que eu queria falar nesse vídeo deles mesmo. Aqui a gente vai falar do Colin Baker. Tem alguns rumores de que o Michael estivesse casado com uma mulher que já foi mulher de Colin Baker, e aí um bagulho assim, mas a gente pesquisou e não achou nenhuma fonte verídica sobre o caso, apenas rumores. Então, aqui eu acho que eles quiseram dizer outra coisa, mas falaram de uma maneira um pouco que gera uma outra interpretação. Eles falaram que não existem só rumores e não existem fontes fiéis ou confiáveis que digam que eles casaram e tal. Sim, é verídico. Você pode. É uma pesquisa simples no YouTube, no Google e tal, você vê que o cara casou com a ex-mulher dele. O problema o que eles estão querendo dizer não há uma fonte confiável que diga que isso influenciou no relacionamento deles. A minha opinião, sim, influenciou. Mas vamos continuar que tem mais uma coisa importante que eu quero comentar. Do Colin Baker com o Michael Brady, queria mudar a série e também queria mudar o Colin Baker. E inclusive, graças a essa treta, Colin Baker se recusou a fazer a cena de regeneração. Não foi necessariamente assim. Ele se recusou, mas é uma coisa que eu nunca vou julgar o Colin Baker por isso, apesar do sexto do Doutor ser o do Doutor que eu menos gosto. Ele tentou fazer um acordo. Ele chegou pra produção e falou, porque ele foi demitido, tá? E os caras falaram: ó, vem cá e grava tua regeneração. E ele pensou na carreira dele. Ele é um ator. Algo que ele até se arrependeu no futuro, mas eu nunca vou julgar ele por aquele momento. Nem a BBC na real. Eu queria realmente que eles tivessem pensado mais nos fãs, mas não foi o que aconteceu. O que o Colin Baker falou foi: olha, querem que eu grave minha regeneração? Querem me mandar embora? Beleza, mas a minha condição eu quero ficar mais uma temporada, e no fim da temporada o meu doutor morre e eu faço essa regeneração. E a BBC falou: meu querido, não. Vai, a gente se vira, boa sorte pra você. Eu acho que ninguém é babaca nessa situação. O cara queria fazer mudança, a BBC lá, a produção queria fazer mudanças no Doctor Who e não queria mais o Baker, queria um outro doutor, tudo bem. E o Baker falou: cara, a minha condição é mais uma temporada, porque ele queria trabalhar, certo? Não vou culpar ninguém.
algo que ele se arrependeu no futuro e falou, poxa, eu queria ter pensado mais nos fãs e ter gravado essa cena. É triste ele realmente ser o único doutor sem uma cena de regeneração, embora meio que tenha essa regeneração, mas é o Sylvester McCoy fazendo o doutor do Colin Baker. Agora vamos falar do nono doutor, o Christopher Eccleston. Eu vou deixar eles falarem tudo e aí eu comento no final. Quando começou a atuar como Doctor, ele elogiava a série, tava amando. A partir de um certo ponto, o pessoal falou que o Christopher Eccleston começou a brigar muito com os produtores, brigar com o diretor, até com o próprio Russell T. Davies. Começou a ter umas tretas assim. E aí ele começou a falar que a série tava ficando muito ruim, que ele não gostava da cultura que estava se tornando em volta de Doctor Who, que ele falou que era uma cultura podre. Ele foi bem violento. E aí ele falou que ele só ia gravar a cena de regeneração dele, que ele ia embora, que ele não aguentava mais ficar ali. Ele falou que não era um lugar prazeroso pra ele gravar, Não. era algo que ele admirava, e se ele não gosta disso, ele vai embora. Mas aí a gente fica sem saber se realmente era a opinião, né, pessoal. Dividir em duas partes, porque eles vão falar mais do Eccleston e eu quero comentar. Mas aqui, assim, isso é falso. Isso não é verdade. E demorou muito. Foi recente que o Eccleston comentou sobre isso e o real motivo da saída dele. O que aconteceu foi o seguinte. Ele não gostava de como pessoas estavam sendo tratadas nos bastidores. Por exemplo, pessoas de um trabalho que é considerado talvez uma hierarquia mais baixa, ou alguma coisa assim, como um faxineiro ou alguém assim, pela produção, por pessoas mais altas, estavam sendo maltratadas, estavam sendo desrespeitadas. E ele falava, olha, isso pra mim não combina com o próprio programa, isso não é Doctor Who, então não faz sentido isso pra mim. Ponto 1, tá? E eu quero deixar bem claro uma coisa que é muito interessante. Ele realmente, você vê entrevistas de tudo mais dele falando muito bem de Doctor Who quando ele começou lá e tudo mais. Tem uma entrevista em particular que pergunta pra ele por que você entrou pra Doctor Who, você já era fã de criança e tal? Ele, não, eu não assistia quando eu era criança, mas o que me motivou a vir aqui, o que fez eu querer entrar pra Doctor Who foram dois motivos. Um, ele queria fazer algo mais voltado pra comédia, porque a carreira dele era muito drama e tudo mais, ele queria tentar um público novo, mais infantil, e era um desafio pra ele. E o segundo ponto-chave foi Russell T. Davies. Ele admirava muito a escrita de Russell T. Davies. Ele falou, olha, isso me fez entrar para Doctor Who. Tá? Curiosamente, o grande motivo que fez ele sair de Doctor Who foi o Russell T. Davies. O ponto é, tudo isso que eles falaram aqui, porque ele falou que era uma cultura podre, porque isso, porque ele falou aquilo, isso quem disse foi o Russell T. Davies. Isso não é verdade. Eu amo o Russell T. Davies e eu não sei o que aconteceu ali, o que fez ele falar isso. E o Eccleston ficou muito chateado e muito triste com isso. O Eccleston, olha, ele é um cavaleiro, mano. O Eccleston é um homem muito profissional e muito educado e muito sociável. Ele é muito diplomático, sabe? E quando o Russell T. Davies falou isso na imprensa, que ele tá falando isso, ele tá criando problema, tá brigando nos bastidores e tudo mais, o Christopher Eccleston falou, pra mim, acabou. Daqui não dá pra continuar, essa relação não tem como, tá? E isso motivou coisas no futuro, inclusive, que eles vão falar agora e eu vou comentar. Mas o grande motivo da saída do Eccleston foi esse. Bastidores, forma que pessoas estão sendo tratadas e o Russell T. Davies ir na imprensa e fazer uma nota oficial falando coisas que ele nunca disse. Vamos lá. Dele, ou se ele falou isso justamente porque ele estava irritado com as pessoas lá dentro. Aí ele quis desvalorizar o seriado. Não, ele nunca fez isso. Até hoje o Eccleston elogia muito o Doctor Who, os fãs e tudo mais. Ele diz, olha, eu amo Doctor Who, as histórias são incríveis, os fãs até hoje eu levo com muito carinho no meu coração. Ele vai em eventos de Doctor Who até hoje, ele continuou trabalhando em Doctor Who, só que pela Big Finish, que é outra empresa, não tem o Russell T. Davies, ele falou, aqui eu vou. E ele fez temporadas de áudio de Doctor Who. Ele não tem problema nenhum com Doctor Who, ele ama Doctor Who, sem problemas. E o Doctor Who, assim, de uma hora pra outra. Aliás, recentemente, não tão recentemente, mas relativamente recentemente, vamos dizer desse jeito, mais ou menos alguns meses, ele deu uma entrevista e ele disse que ele ainda gosta de Doctor Who. Olha a polêmica de novo. Ele disse que ainda gosta de Doctor Who e que ele, o Doctor dele, está no Capaldi, está no Matt Smith, está no Tennant. Ele falou que se você olhar bem, você vê o nome do Doctor refletindo nesse Doctor. Não sei, vai ver, ele tava pedindo uma desculpa. Me chama aí com especial, pessoal. Então. Não, e realmente faz sentido. Vamos lá. Não, ele fala isso porque ele realmente ainda gosta de Doctor Who, ele admira Doctor Who, ele gosta das histórias. E ele ainda assiste e tudo mais. Mas ele nunca falou isso pra se retratar, pra pedir alguma desculpa ou pra de repente ser chamado pra voltar pro Doctor Who em algum especial, alguma coisa. Esse vídeo tem 6 anos, eu tô gravando ele em 2022, esse vídeo tem 6 anos. E eu
Eu sei que eles não estão falando do especial de 50 anos, porque tem aqui o pôster, então já saiu o filme e tudo mais, eles já viram, eles sabem que o Eccleston não está. Então não poderia ser desse especial que o Eccleston está falando, mas de especiais futuros. Acontece que, para esse especial aqui de 50 anos, o Eccleston foi chamado, houve negociações demoradas para ele voltar. E ele falou, olha, não, ainda não estou pronto para voltar, ainda está aberta a ferida no meu coração do que aconteceu. Ainda estou puto para falar, né, o português claro, sobre o que a BBC fez. Ele tem problemas com a BBC, ele tem problemas com o Russell T. Davies, ele falou, não quero ainda. E outra coisa, ele não curtiu muito o roteiro, tá? Agora, pro especial de 60 anos, eles de novo foram atrás do Eccleston. Houveram negociações e o próprio Eccleston já falou sobre isso. Ele disse, olha, sim, peguei o roteiro, li o roteiro e eu falei, não curti a ideia, não acho que combina com o meu Doctor. O meu doutor, o nono doutor, pra mim, ele é um stand-alone. Ele é um cara que não vai se juntar com outros e tudo mais. Ele critica um pouco, ele acha que isso é só pra ganhar dinheiro e tudo mais. É que entre nós, é pra ganhar dinheiro sim. Daí, sabe? A gente gosta de ver filme de team-up, Vingadores e tal. Então, esses multi-doctors são bem interessantes e o público ama. Então, é por dinheiro, mas não é só por dinheiro. É uma comemoração. Acho que aí eu discordo um pouco dele. Mas ele diz que vocês querem que eu volte? Beleza, eu volto. E ele já disse, ele volta pra Doctor Who. Mesmo agora, com o Russell T. Davies sendo showrunner de novo. Ele disse, eu volto. Mas me deem um episódio especial só meu. Eu não quero fazer com outras pessoas. E aí não vamos julgar ele de ser egocêntrico ou alguma coisa. É a visão que ele tem do personagem e faz sentido o Nono Doutor. Eu acho bem difícil ver ele trabalhando com outros, o que não muda o fato de eu querer ver o Nono Doutor com outros, porque eu amo o Doutor do Christopher Eccleston. Era isso que eu queria comentar, viu? Achei muito interessante. Eu queria que os meninos voltassem a gravar, então se vocês por acaso... Comentem aqui se vocês aí do vídeo, eu realmente não sei o nome de vocês, foi até na aba sobre ali do YouTube, não achei o nome de vocês. Mas, cara, voltem a gravar se possível, porque a gente tá precisando de conteúdo de Doctor Who e mais gente. Isso é bom pra todo mundo, pra toda a comunidade Whovian aqui do Brasil, viu? Então, gente, sem treta, sem nada, só queria comentar essas informações aí. Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, no botão aqui embaixo, deixa o like e o comentário. E eu queria muito saber de vocês o que vocês acham. Vocês acreditavam que era por isso? Eu consegui mudar a ideia sobre alguma coisa? Eu trouxe alguma informação nova pra vocês? Vocês acreditavam que alguma coisa era outra coisa, como o lance do Eccleston? Conta aqui pra mim, por favor, eu quero saber, ok? Se eu conseguir elucidar de alguma forma essa visão de vocês sobre Doctor Who de alguma forma. Conto com vocês pra engajar aqui e ajudar o canal a crescer, compartilhar esse vídeo, comentar aqui pra gente trocar ideia sempre. A gente se vê no próximo vídeo. See ya!